O Evangelho conta a história de um Deus humilhado. Essa ideia do Evangelho, como dizem muitos ateus, é basicamente uma mentira contada pelos discípulos de Jesus para angariar seguidores idiotas. Então alguém dá aulas de marketing para esses caras, porque dizer que Deus morreu pelado numa cruz humilhado não é muito bem uma ideia que as pessoas gostam de escutar até os dias de hoje. Os evangelhos dizem que Jesus ressuscitou dos mortos, e a primeira testemunha da ressurreição é uma mulher. Na época, o testemunho de uma mulher não valia o mesmo que o testemunho de um homem. Se a história se tratasse de uma mentira, que você quer convencer outras pessoas dessa mentira, e não de um fato histórico, o autor devia ter colocado que a primeira testemunha da ressurreição não foi uma mulher, mas de um homem, e de preferência um homem de poder, sei lá, um soldado, um juiz, um sacerdote, para dar credibilidade ao texto. Se a história é inventada, por que falar que foi uma mulher que viu o fato mais importante da fé católica, sendo que eles poderiam simplesmente inventar qualquer outro relato? De modo que justamente o fato de ter sido Maria Madalena a primeira testemunha da paixão, que muitos são contra esse relato da ressurreição. Antigamente se dizia que, antigamente é porque as mulheres não tinham o mesmo valor que os homens, o testemunho delas não valia a mesma coisa. Hoje em dia se faz algo parecido, só que em vez de se dizer que é por ser mulher, dizem que é por fatores psicológicos. Muitos acreditam que Maria Madalena não viu Jesus ressuscitado de fato, mas dizem apenas que por conta do trauma que foi ter visto a crucificação, ela teve uma ilusão, ela ficou traumatizada, e então, naquele momento de tristeza, teve uma alucinação, ela teve uma ilusão gigantesca, forte, e depois o relato se espalhou como uma mentira e continua sendo uma mentira até os dias de hoje. Mas isso é um problema. Há um problema porque é escrito que centenas de pessoas viram Jesus, inclusive os apóstolos Pedro e João, que não estavam na crucificação. Portanto, a ideia de, coitadinha, tava tendo uma ilusão, ficou tão traumatizado com a crucificação que começou a ter ilusão, não faz sentido. Porque os apóstolos que não viram a crucificação estavam lá. João viu, mas Pedro não estava na crucificação. Não estamos pegando apenas uma parte, mas estamos pegando o todo. Estamos analisando desde Alexandre o Grande até o momento da crucificação. Avançamos um pouco mais à frente. O que fizeram os apóstolos? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, André crucificado em forma de X, Filipe foi enforcado, e enquanto tudo isso acontecia, eles sempre repetiam que Jesus ressuscitou. E este é o ponto fundamental. Se o homem diz, fuja do prédio, está pegando fogo, eu não vou fugir porque, bom, ele só tá gritando. Mas se ele diz isso correndo, desesperado, opa, ok, isso é um ponto a mais, então eu acho que vou começar a acelerar o passo, pode ser que seja verdade. Mas se ele diz, fuja do prédio, está pegando fogo, pelo amor de Deus, fuja, e faz isso correndo, e enquanto ele fala isso, ele decide pular do segundo andar até o chão, opa, peraí, ok, tem algo bem sério aqui. Talvez ele não esteja mentindo. Note então que não se crê na fé católica de 2000 anos porque se mandou crer, mas porque as pessoas que dizem para se crer normalmente morreram das piores formas possíveis, tentando avisar pra você algo como, pelo amor de Deus, acredite no que eu estou falando, Deus existe e eu vi com os meus próprios olhos este homem morto ressuscitar dos mortos, e eu estou literalmente sofrendo e sendo torturado com os métodos de tortura mais terríveis criados pela humanidade para provar que o que eu estou falando é literalmente a verdade, e eu prefiro passar pelas piores maldades que o ser humano pode inventar do que negar o que os meus olhos viram. Então, pelo amor de Deus, seu idiota, acredite!